Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda, professora de matemática, e hoje eu estou trazendo esse vídeo para a gente começar uma série de vídeos relacionados a uma parte deliciosa da matemática que alunos do nono ano ficam extremamente impressionados, ou para não dizer, assustados, por que não? Então, veja bem, brincadeiras à parte. Então, eu vou começar hoje um vídeo introdutório, tá? Para nos ajudar a entender as propriedades envolvidas na radiciação. Então, só para vocês entenderem esse título aí, que está destacado em amarelo, eu coloquei potenciação e radiciação, operações inversas. Primeiro ponto, galera, não é radiação. Aqui nós estamos tratando de raízes, de radicais, tá bom? Por isso que é radiciação. Por que eu estou falando que elas são operações inversas? Tem operações inversas chamadas adição e subtração, multiplicação e divisão. Por que elas são inversas? Porque uma desfaz o que a outra faz. Então, nós temos o primeiro casal na matemática extremamente importante, adição e subtração. Estão extremamente linkadas porque são operações inversas. Depois nós temos multiplicação e divisão. Também são operações inversas porque uma consegue desfazer o que a outra faz. Bom, mas aí a gente vai evoluindo, né, nas operações da matemática e a gente se depara com a potenciação. Poxa, então quem é que desfaz a potenciação? A radiciação e vice-versa, tá bom? Quando você pensa em potenciação e radiciação, a primeira coisa que você estuda é potenciação. Quando a gente estuda potenciação, até ali, né, no comecinho do nono ano, mais ou menos, a gente lida, ou os alunos lidam, né, com expoentes inteiros, ora positivo, ora negativo. A potenciação, ela tem as suas propriedades específicas, ok? Então, a potenciação, ela tem, né, expressões, nomes específicos, né, igual a gente está vendo aqui na tela, e tem suas propriedades específicas também. Aí eu quero relembrar para vocês que neste exemplo aí da imagem que a gente está vendo, são casos, é um caso bem simples, né, que aparece constantemente nos exercícios, e aí o expoente, que é esse númerozinho menor que fica em cima, né, mais acima, ele tem uma função específica, e a função dele é dizer quantas vezes a base ela vai se repetir na multiplicação, não é? Porque a gente sabe que a potenciação, ela é uma multiplicação, só que ela é uma multiplicação específica. Por quê? Porque os fatores são todos iguais. E aí, então, nós temos estes nomes, né? Que a gente diz que é a nomenclatura envolvida na potenciação. Os nominhos específicos da potenciação, que é a base, o expoente, que eu estarei falando sobre ele, né? Nesse novo caso, nesse vídeo específico aqui, e a potência, tá bom? A base é quem vai formar os fatores. O expoente, ele só traz a informação de quantas vezes a base ela vai ser multiplicada com ela mesma. E a potência, pessoal, é a resposta da multiplicação. No caso aqui, 4 elevado à terceira potência, o 4 ao cubo, o 4 é a minha base, e ela vai multiplicar com ela mesma, e aí, quando eu for escrever os fatores, esse 4 ele tem que aparecer 3 vezes. Por que eu sei que é 3? Porque o expoente está me dizendo que é 3, tá bom? Então, nós temos base, expoente e potência. Lembraram disso? Ok, vamos caminhar. Agora, existe um caso na potenciação que é quando o expoente ele é uma fração, né? E aí a gente diz de forma elegante que é o expoente fracionário. E então, o que acontece? Pode ser que exista esse caso aí, ó, que vocês estão vendo na tela. Eu tenho uma minha base normal, que vocês, alunos de ensino fundamental, estão acostumados, só que agora tu depara com uma situação muito diferente, que é quando o expoente, ele virou uma fração. E aí, galera, o que acontece? Nesse caso aí, né, neste caso e em casos semelhantes, que estão dentro da definição, né, nós
conseguimos reescrever esta coisa que vocês estão vendo aí, essa potência com expoente fracionário, utilizando um radical, utilizando raízes, ok? Daí surge, então, a relação entre potenciação e radiciação. Então, diante dessa situação, eu consigo pegar isso daí e reescrever utilizando raiz, e, de forma análoga, e na volta, se eu tiver uma raiz, eu consigo voltar e escrever isso na forma de potenciação. Isso aí. Não assusta, porque é muito simples, tá bom? Ah, professora, e nós vamos usar isso para quê? Principalmente para sobreviver nas propriedades de radiciação, meu amigo, tá bom? Mas antes da gente continuar aqui e trazer de fato como é que a gente transforma, eu tenho que lembrar com vocês as nomenclaturas envolvidas na radiciação. Porque na potência nós vimos lá, né? Base, expoente, potência. Eu vou começar pelo símbolo. Este símbolo aqui, o nome dele é radical. Radical, tá bom? E aí, tudo que está dentro do radical, a gente chama de radicando. Radicando, beleza? Radical é o símbolo, tudo que está dentro do símbolo, a gente batiza de radicando. Lembrando, pessoal, que o radicando pode estar na forma de um número inteiro, pode estar na forma de fração, ou aqui dentro eu posso ter uma potência, tá bom? Que é o que a gente vai ver muito aqui. E aqui fora, esse número pequenininho que fica aqui, né, acima do símbolo do radical, ele, na verdade, é chamado de índice do radical, tá bom? Índice do radical. E aí, nós sabemos que o índice, ele é a partir de 2, né? Então, o índice, ele é maior ou igual a 2. Então, quando não aparece nenhum símbolo escrito aqui, se tivesse só o radical e o 8 dentro, então, é a raiz quadrada. Agora, como ele apareceu esse 3 aqui, então ele está me mostrando, olha, o número que fica naquela posição ali, ele é chamado de índice, tá bom? Agora, quando você resolve essa situação, meu povo, o que que acontece? Você vai encontrar um número e este número é que é a tal da raiz, beleza? Então, raiz não é o símbolo é chamado de radical, tudo que está dentro do radical é chamado de radicando, o número que está acima do radical é chamado de índice. Quando eu resolvo essa parafernália, eu encontro um número, este número que é chamado de raiz. Então, veja bem, vamos lá. Olha só, tadã! Trouxe aqui essa dica maravilhosa. Para a gente se dar bem nessa propriedade aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês o sol e a sombra. Como assim, professora? Você é doida? Não. A questão do sol e da sombra vai ajudar bastante, pessoal, bastante. Então, no caso aqui da imagem, eu tenho 9 elevado a meio. Como será que eu consigo reescrever isso, então, hein? Quem está no sol? Quem está na sombra? Vamos resolver esse dilema agora. Então, veja bem. Vamos já chegar na seguinte conclusão. Quando estiver na forma de potência, que é o caso da imagem aqui, nós temos aqui, analisando o expoente, nós temos uma fração. Então, quem estiver no numerador está exposto ao Sol, está no Sol. Quem estiver abaixo do traço da fração está na sombra, beleza? Ok? Tranquilo? E aí, pessoal, para eu reescrever isso daqui e conseguir resolver essa situação, a gente diz o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma potência onde a base é 9 e o meu expoente é a fração meio. Ok? Para a gente conseguir reescrever isso daí na forma de raiz, vai ficar assim. Primeira coisa, acredita na tia. Você vai colocar o seu radical. Tu coloca um radical aí, beleza? Vou colocar até ele assim, ó. Você coloca um radical, tá bom? Porque você sabe que está na forma de potência e agora você vai colocar numa raiz. Não sei ainda qual é o índice, não sei, mas tu coloca primeiro o radical.
A base aqui da potenciação, você leva lá para dentro do radicando. Leva lá para o radicando, para dentro da raiz. Pronto. Continua sendo uma base aqui dentro. Agora, o cara que estava no Sol, que é o 1, ele vem aqui para dentro. Então, a gente diz que ele vai para a sombra. E o cara que estava de boaça na sombra vai para o Sol. Porque perceba que aqui, como o índice da raiz, ele não está coberto por nada. Então, a gente diz que ele está exposto ao Sol. E o cara que está lá dentro, ó, lá dentro da raiz, né, formando o radicando, ele está coberto aqui pelo símbolo da raiz. Então, a gente diz que ele está na sombra. Deu para entender? Não deu? Vamos para mais um exemplo. Veja só, aqui a gente faz exemplo para ajudar a criatura a entender a situação. Veja bem, veja bem. Suponhamos que eu tenha esta coisinha aqui. Sei lá, 2/3. Então, veja bem, estou diante de um caso de potenciação onde o expoente é fracionário. E aí eu sei que eu preciso reescrever isso na forma de raiz, porque às vezes, dependendo de como ficar lá na raiz, eu consigo resolver. Então, tu coloca o radical primeiro. Vamos lá. Opa, tá aqui meu radical. Agora, o 4 era base aqui na potência. Ele vai lá para o meu radicando como base também. Porque lá dentro vai gerar uma outra potência, né? Agora, o 2 estava no Sol. O 3 estava na sombra. Agora a gente muda para ser justo nessa vida, né? É mais ou menos assim. Quem estava na Xepa vai para o VIP. Quem estava no VIP vai para a Xepa. Sabe quando há essa troca? Então, não sei se é um bom exemplo, mas levando em consideração o Big Brother aí, veja só. O 2 estava no Sol. Então ele vai para a sombra. Para ser justo. Aqui é o mundo justo. E o 3 estava na sombra, de boaça, tomando ele para o Sol. Prontinho. Pronto. Agora voltemos para cá, veja só. Então, aqui no primeiro exemplo, ficou raiz quadrada de 9 elevado a 1. E aí a gente já vai entrar em acordo aqui, ó. Quando a nossa raiz for quadrada, a gente não precisa escrever o índice 2. Então, você vai simplesmente usar o símbolo do radical sem precisar reescrever o 2, tá? Somente nesse caso. Se o índice for 3, 4, 5, 6, aí você tem que escrever. Não tem como. Agora, convencionou-se, quando a raiz for quadrada, você não precisa escrever aquele 2 ali, tá bom? E quando é 9 elevado a 1, nós sabemos que nós podemos omitir aquele 1. Então, isso aqui é 9. Eu te pergunto, criatura do 9º ano, você sabe resolver raiz quadrada de 9? Claro que sabe. E raiz quadrada de 9 é 3. Prontinho. Estava com uma situação estranha, 9 elevado a uma fração meio. Aí eu, colocando na forma de radical, eu cheguei em raiz quadrada de 9. Aí, raiz quadrada de 9 é uma coisa fácil de resolver. Raiz quadrada de 9 é 3. Vamos aplicar? Então, veja só. Então, aqui tu já está familiarizado, né? 2 elevado a uma fração. Então, eu sei que vai virar uma raiz aí qualquer. Vai virar um radical. Beleza, vai virar um radical, ok. A minha base aqui vai lá para dentro da raiz, então ela se torna um radicando. Só um minutinho. Era base aqui na potência, continua sendo base lá dentro no radicando. Quem estava no Sol? 1. O 1 aqui no numerador estava no Sol, então ele vai para a sombra. E quem estava na sombra era o 2, então ele vai para o Sol. Opa, então a gente sabe que nós podemos reescrever isso daqui de forma mais madura, né, matematicamente dizendo, assim, ó, raiz quadrada, eu não preciso escrever o índice, então fica só assim, o símbolo radical, né, sem o índice aparentemente, o escondidinho aqui a gente sabe que é o 2, e 2 elevado a 1 é 2, pronto. E a raiz quadrada de 2 a gente sabe que é um número irracional. Apliquei a propriedade aqui. Mais uma vez,
Então, vamos lá. Bom, 5 elevado a 3 quartos. Se você já percebeu, o denominador do expoente, ele vira o índice da minha raiz. Então, neste caso aqui, pessoal, se eu já saquei a ideia, já posso colocar direto. É ou não é? Mas eu vou fazer devagar mais uma vez. Coloquei o radical, tranquilo. A base da minha potência se torna a base de uma potência agora lá dentro, no radicando. Quem estava no Sol? 3. Então, ele vem para a sombra. Quem estava na sombra vai para o Sol. Pronto. Então, eu tenho aqui raiz quarta de 5 ao cubo, né? De 5 elevado à terceira potência. Depois você tenta resolver isso daí. Agora, como é que eu faço a volta, então, professora? Como que eu faço a volta? Bom, se está em forma de um radical, você vai voltar para a forma de uma potência. Então, a primeira coisa que você vai precisar escrever é a sua base. Então, já vou colocar aqui uma ferramenta de potência. Este 3, que era uma base lá dentro do radicando, agora ele se torna a base da minha potência. Bom, não está aparecendo nada aqui, ó, no lugar do índice da raiz. A gente sabe que tem o índice lá, que é o 2. Então, aqui, o meu expoente vai virar uma fração, certo? E aí, pessoal, quem estava na sombra? O 5. Então, agora ele vai para o Sol. E quem estava no Sol era o 2. Agora ele vem para a sombra. Então, ficou 5, aliás, 3 elevados a 5 meios. Facinho, né? Vamos aplicar mais uma vez. E eu estou diante de um radical. Então, eu vou escrever isso na forma de uma potência. O x era a base lá do radicando, ele continua sendo a base aqui na potência. O meu expoente vai ser uma fração. Então, vou colocar aqui o desenho da fração. Quem estava na sombra? 6, vai para o Sol. E quem estava no Sol? 3, vai para a sombra. Ok? E aí, pessoal, vou aproveitar este exemplo aqui para apresentar uma coisa que pode acontecer e você pode resolver na hora dos exercícios. Nós ficamos, então, com x elevado a 6 sobre 3. Se você analisar com mais carinho 6 sobre 3, você vai perceber que é uma fração aparente, né? Você pode resolver aquilo ali. Se você simplificar, ou se você dividir direto 6 por 3, isso vira 2. Então, isso é x elevado ao quadrado. Deu para entender? Ah, professora, então toda vez que tiver uma situação assim, eu posso resolver? Sim. Na verdade, isso é uma consequência de uma das propriedades que a gente vai estar estudando, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, a famosa propriedade do sol e da sombra, que eu sei que ajuda bastante. Espero ter ajudado vocês. Assistam o vídeo com bastante carinho, com bastante atenção, com bastante paciência, e eu tenho certeza que ele vai ajudar e muito nas próximas propriedades, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até um próximo vídeo.